Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à Associação Científica dos Enfermeiros o convite para este webinar. E deixo já o desafio para não estarem só ser só uma conversa e estarem só a ouvir, para durante a exposição estejam à vontade para colocar questões no Q&A e eu vou interagindo e vamos conversando, que eu acho que torna a sessão mais rica e mais interessante para todos do que apenas uma exposição. Antes de passar então à apresentação, só apresentar-me para quem ainda não me conhece. O meu nome é Rui Cortes, eu sou fundador da Linal de Portugal. Trabalhamos há cerca de 6, 7 anos em organizações de saúde na procura de gerar melhorias de processos, sempre com o intuito de melhorar a experiência do doente. E no que diz respeito às melhorias de processos, e daí o título, e só para enquadrar, no que diz respeito à melhoria em si mesmo, e neste caso nos processos na saúde, o ponto de partida para se poder melhorar algo é, sem dúvida nenhuma, a partir do princípio que o erro existe no nosso dia-a-dia. E aqui eu gostava só de fazer este realce: o erro não tem que ser o erro médico, o erro clínico, é o erro no que diz respeito ao processo e às tarefas e ao que é suposto acontecer. E há uma frase que nós usamos muitas vezes e que algumas organizações, sejam de saúde ou não, têm, que é a melhoria contínua é hoje poder fazer melhor do que ontem e amanhã poder fazer melhor do que hoje. Mas para isso eu tenho que ter uma consciência e uma atenção permanente sobre aquilo que está a acontecer que não devia acontecer. E daí este título do erro como o ponto de partida, e sabemos que nas nossas organizações, e não é só na saúde, e não é só em Portugal, que nem sempre a cultura da transparência perante o erro existe, e é essencial que nós consigamos criar condições de segurança e de confiança para os profissionais, para que haja uma capacidade de expor tranquilamente essas ocorrências que não gostávamos que acontecessem. Eu vou então partilhar a minha tela e reforço o desafio peço desculpa, para poderem então colocarem questões sempre que quiserem. Eu vou vendo aqui e vamos interrompendo e vamos tornando isto uma conversa agradável. Pronto, aqui o erro e a melhoria, e é um primeiro ponto que é bastante importante de realçar, é a diferença entre o erro e o defeito, ou entre o erro e o evento adverso, como aparece muitas vezes na literatura. E acho que esta diferença é essencial para o nosso olhar crítico sobre aquilo, como olhamos nos processos nos hospitais, nos centros de saúde, nos cuidados continuados, seja onde for. Erro é aquilo que todos nós podemos fazer. Todo o ser humano está sujeito ao erro. Um defeito é um erro que não foi detectado a tempo e que afetou o resultado final do processo. E eu vou dar aqui alguns exemplos clínicos e menos clínicos. Alguns de vós, se calhar, até já ouviram de mim ou de outras pessoas, mas eu acho que é importante termos esta distinção entre o erro e o defeito, e o que significa que há várias organizações, e posso destacar aqui a Clínica Mayo, Virginia Mason, John Hopkins, Karolinska, que apontam para que o defeito zero é possível. O erro zero, esse sim, já não é possível. E isto é um aspecto importante porque nos permite ter um olhar crítico sobre que erros acontecem, de modo a evitar que o defeito ocorra. Então, começando por uma questão mais simples, uma consulta, que o doente vai a uma consulta e é-lhe passado, é requerido um MCDT e é-lhe marcada uma consulta subsequente. E não interessa a causa, o MCDT é passado para depois da data da consulta subsequente. Isso é um erro, né?
O defeito é isso não ter acontecido, não ter sido detectado, e o doente, quando chega à consulta, não leva ao exame. Ou seja, aquela consulta fica sem valor acrescentado e é desperdício. Este é um exemplo muito administrativo. Outro erro mais clínico é um doente não ser marcado no local cirúrgico e operar-lhe o joelho errado, né? O erro foi que o doente não foi marcado no local cirúrgico. O defeito é que o doente foi operado ao joelho errado. Por isso, eu se assegurar que estou atento aos erros e que caminho para que os erros sejam identificados e que haja medidas corretivas de trabalhar em cima desses erros, a probabilidade dos defeitos acontecerem é muito menor. E esta distinção é um ponto de partida que eu gostava de realçar, e estejam à vontade para irem contrapondo ou questionando ou realçando algum aspecto. Bom, continuando aqui, peço desculpa. E aqui acho que isto é uma definição bastante clara e é redefinido como uma ação planeada que não é completada como pretendido, ou o uso do mau planeamento para atingir o objetivo. Um defeito, um evento adverso, é um erro que não foi detectado a tempo e que afetou o doente. Pronto. E este é uma destrinça que nem sempre, quando olhamos para um processo, olhamos nesta ótica. Por isso eu reforço só este ponto. Eu posso ter processos com defeito zero, dificilmente tenho processos com erro zero. E este ponto é importante. Depois, continuando aqui, eu fui procurar alguma literatura, uma mais recente, outra menos recente, mas ainda assim bastante relevante, que é o esforço para a redução de erros deve ser proporcional ao seu impacto nos outcomes e o custo dessa mesma prevenção. E muitas vezes há erros que são facilmente corrigidos desde que haja uma definição correta de um processo e e que nem sempre tem custos associados. E se calhar aqui consigo dar um exemplo, a falta que é uma área com que nós temos trabalhado bastante, a área dos blocos operatórios, que é a eterna falta de consentimento informado no dia da cirurgia. Essa questão, ou seja, a cirurgia ser cancelada ou atrasada por falta de consentimento é um defeito, né? Ou o doente ter que assinar já no bloco é o defeito do processo. O erro foi que na altura certa alguém não fez o consentimento. E quando eu asseguro que não há, imaginemos, não há inscrição em LIC sem consentimento informado, eu deixo de ter o defeito ajusante. Agora, para isto temos que entrar aqui com uma questão, e eu acho que é um tema bastante sensível, que é as lideranças são uma peça-chave para criar o ambiente de segurança para que todos que identifique estas situações, que possa identificar os erros com que se confronta e, em conjunto, priorizarem-nos e identificarem melhorias. Este é um artigo de 2000, agora um artigo mais recente sobre a redução do erro e a sua prevenção, bastante recente mesmo. Parte da solução é manter uma cultura que reconheça os desafios associados à segurança e implementação de soluções viáveis, mais do que suportar uma cultura de culpa, vergonha e castigos. Este ponto é bastante importante e é uma das coisas, eu não sendo profissional de saúde, né, a minha formação, eu venho do marketing, agora sendo aluno da Escola Nacional de Saúde Pública, mas não sou de todo um profissional de saúde, e uma das coisas que quem está de fora sente que realmente contribui ou limita esta transparência e esta descontração com que as pessoas expõem estes temas, é que realmente o ser humano só consegue expressar os pontos negativos, as oportunidades de melhoria, os erros, quando está num ambiente seguro, quando está num ambiente de culpa, de acusação, de apontar o dedo, de punição, dificilmente vamos ter uma cultura de transparência. E isto tem muito a ver com as lideranças. E por isso é que nós sabemos que a subnotificação de ocorrências
é um dos problemas que nos afeta na saúde, porque as pessoas não sentem o ambiente seguro, adequado, para poderem, um, para poderem expressar-se de uma forma construtiva e não acusatória ou punitiva. E daí que este mesmo artigo refere que as organizações de saúde precisam de estabelecer uma cultura de segurança que se foque num sistema de melhoria contínua, mantendo um olhar atento sobre os erros, encarando-os como desafios que devem ser assumidos. E este é o primeiro ponto. E há uma coisa que eu, nestes 6, 7 anos que temos esta atividade dentro das organizações de saúde, há uma coisa que é notória, que basta eu entrar numa organização de saúde e eu encontro erros, e basta desde o erro da sinalética para os doentes, desde o erro da informação mal dada, desde o erro do doente vai a 3 sítios para obter a informação e para chegar ao sítio onde deve ser atendido, desde a falta de a carta de convocatória que não tem a informação adequada. Isto tudo são erros, né, que afetam a experiência do doente e que afetam a satisfação do doente e, por sua vez, criam conflitos entre os doentes e os profissionais ou entre os próprios profissionais. E não conseguimos mesmo entrar numa cultura de melhoria contínua sem que esta transparência perante o erro seja essencial. E, continuando, isto nem sempre passa logo o slide, não sei porquê. Ok. Continuando, eu aqui se calhar deixo uma pergunta se alguém quiser comentar, que é, este é um relatório do número de erros identificados num hospital, isto é no Virginia Mason Institute, em Seattle, em 2005 e até 2016. Aqui a pergunta, se alguém quiser comentar e interagir lá no Q&A, a pergunta é se acham que este hospital passou a trabalhar melhor ou pior, e se é por trabalhar tão pior que passou a ter tantos erros. E se quiserem ir deixando as vossas opiniões. E depois a segunda pergunta, provocatória, e quem me conhece sabe que eu gosto de lançar assim algumas provocações para a discussão, se não torna um bocadinho aborrecido, que é: os hospitais devem estar preocupados quando aumenta o número de erros identificados ou quando deixa de ter erros identificados. Já há aqui um comentário, notificou mais, exatamente, sem dúvida. Este caso teve muito a ver com a política de notificação. E a pergunta seguinte é se realmente o hospital deve estar preocupado quando há ou não há aumento de erros, e é aí que, quando não há aumento de erros, que estamos tranquilos e então é que está tudo bem, ou deve estar preocupado quando os erros não aparecem notificados e então significa que está tudo mal. E já começamos a ter aqui, deve estar preocupado com a não notificação, quando exatamente. E é este o ponto que nós temos que criar nas equipas, e aqui não tem a ver só, é verdade que a estratégia vem sempre dos conselhos de administração, mas todos nós, enquanto indivíduos, enquanto profissionais, podemos ter um papel de identificar o que achamos que não está bem. Por isso, esta notificação. Agora, há um aspecto que é fundamental, e já vamos ver mais à frente, com casos mais práticos ou com metodologias ou ferramentas que podemos usar, e eu não sou e nem me atrevo ainda por cima isto está a ser gravado, por isso não posso dizer nada contra, mas uma coisa é a notificação formal e de registro que fazem para os procedimentos internos de qualidade e segurança do doente, dentro das organizações. Esse processo não pode ser questionado, mas tem o seu formato e os seus trâmites legais, burocráticos e temporais. Outra coisa é a tranquilidade e a transparência e o imediatismo com que as equipas arranjam ferramentas arcaicas, muitas vezes, de poderem ir registando as coisas que as afetam. E uma não tem que ser impeditiva da outra, nem contrária à outra. E uma coisa é a burocracia, outra coisa é o formalismo, é a norma, outra coisa é as equipas, de forma descontraída, encontrarem ferramentas de trabalho. Está aqui um comentário bastante interessante. A subnotificação de eventos adversos transparece a cultura de segurança da organização. Exatamente. Eu posso dizer que, por exemplo, no Virginia Mason, nós andamos nos corredores onde estão os doentes, e este quadro está fixado nos vários corredores e tem uma frase por baixo que diz
nós protegemos-lo porque sabemos onde erramos. Eu não estou a dizer para darmos este salto logo para as nossas organizações, até porque isto não tem nada a ver com ser América ou Portugal, que isto também não é um padrão nos Estados Unidos, mas acima de tudo pelo menos para as equipas e para os profissionais, esta cultura de transparência tem que existir. E não há melhoria contínua sem haver uma cultura de transparência, porque não há o que melhorar, né? E há uma questão que é importante, e há uma frase que, hum, que existe muito, que se associa a estas temáticas, que tem a ver com tudo. Não há nada por muito bem feito que seja que não possa ser melhorado. E quando nós às vezes perguntamos às equipas, então o que é que gostavam de melhorar, que pontos, e quando ouvimos a resposta, já funcionamos bem, não temos nada a apontar, hum, é claramente sinal de preocupação, porque por um lado está a deixar de haver esta autoconsciencialização, nem que seja na perspectiva do doente. O doente, se hoje espera meia hora para ser atendido, até podemos estar satisfeitos, mas se calhar podemos trabalhar para os 25 minutos, ou trabalhar para os 20 minutos, ou trabalhar para os 15 minutos. Eu vou dar um exemplo concreto. A Clínica Maio tem um indicador de qualidade de serviço, que obriga os serviços, ou tem como objetivo reduzir as cadeiras de ano para ano nas salas de espera. E isto, estamos todos de acordo, espero eu, que só existem cadeiras nas salas de espera porque há espera, né? E a espera é um desperdício. Sabemos que na urgência a atividade não é programada, mas em todos os outros sítios a existência de sala de espera é para acomodar o desperdício de tempo. E se eu tiver um objetivo de ano para ano ir reduzindo 5 cadeiras na sala de espera, significa que eu, apesar de se calhar já não ter muitas, não estou satisfeito e continuo a lançar o desafio de melhorar. Agora, isto tem que partir das equipas da autocrítica, e há um exercício que nós fazemos muito, que é quando as equipas identificam pontos de melhoria, a primeira coisa que lhes pedimos é para selecionar o que é que depende delas enquanto equipa e o que é que depende de outros, o que é que depende de outros, né? E quase sempre, mas quando eu digo quase sempre é mais de 75% das vezes, a maioria dos problemas identificados pelas equipas depende deles próprios. E este exercício é muito importante para evitarmos aquilo que acontece muito nas organizações de saúde, que é a culpa é sempre, faltam recursos humanos, faltam informática, faltam obras, faltam o que for. E se calhar até faltam. Mas a pergunta é, será que já eliminamos os desperdícios e as oportunidades de melhoria de tudo o que ainda não, de tudo o que depende de nós? E normalmente é muito mais fácil apontar o dedo para fora do que fazer a reflexão para dentro, mesmo que faltem algumas dessas coisas. Então, continuando aqui. Pronto, esta é uma afirmação da Agência da Qualidade da Saúde de 2019 dos Estados Unidos, que define a cultura de segurança como o reconhecimento do risco inerente associado à prestação de cuidados, livre de acusações, assente numa cultura interpessoal que crie soluções adequadas e assegure os recursos necessários. E este é um ponto de partida, e ao lado está um cartaz que tem mais ou menos o meu tamanho, está na entrada das várias entradas do Centro Hospitalar Universitário de Bruxelas, o CHU de Bruxelas, que é uma declaração do Conselho de Administração, que é uma carta de não culpabilidade. E o presidente deste Conselho de Administração está lá, nesta altura estava há 6 anos neste hospital, é o Dr. Patrick, e desde que criaram esta carta de não culpabilidade, construída entre o Conselho de Administração e os profissionais, o número de notificações aumentou 5 vezes. Elas não passaram a acontecer os problemas porque aconteceu a carta, não é? As pessoas passaram a ter uma cultura e uma sensação de segurança que podiam reportar e passaram a ver isto como uma oportunidade. Está aqui uma pergunta: qual o efeito de um esforço de notificação de uma equipa quando a resposta organizacional não dá a mesma resposta à resolução de problemas? É uma excelente pergunta e volta um bocadinho atrás, que é, há coisas que nós precisamos da resposta organizacional, estamos de acordo, e às vezes é preciso ir bater à porta do Conselho de Administração, ou do administrador hospitalar, ou da informática, não temos dúvidas, mas há sempre coisas que dependem só de nós. E o presidente do Virginia Mason, que é um hospital que eu tenho uma admiração muito grande, porque é onde eu recebo formação e conheço a realidade por dentro, e é um internista, é um médico,
e ele não dá um recurso que seja enquanto as equipas não lhe mostrarem que os desperdícios internos da equipa estão reduzidos ao máximo. A partir daí, e não é um hospital que tenha falta de dinheiro, começou com bastantes problemas, hoje em dia dá 30, 50 milhões de dólares de lucro por ano, por isso não é por falta de dinheiro, mas é claramente uma estratégia de melhoria contínua. Os recursos surgem quando a equipa demonstra que o desperdício está eliminado ao máximo. E esta é uma necessidade de consciencialização dos profissionais e das equipas, que sim, muitas vezes precisam de bater à porta de quem de direito, mas se calhar há um exercício primeiro que é: será que já fizemos tudo o que podemos fazer com os recursos que temos? E acho que se formos todos, se calhar, não precisamos responder aqui, mas refletirmos internamente, se calhar há várias coisas, mesmo pequenas que sejam, que podemos melhorar com os recursos que temos. E esta autoconsciência é bastante importante. Estes cartazes têm impacto, este trabalho em conjunto com os profissionais, com os departamentos de qualidade e segurança do doente, com os conselhos de administração, tem impacto de criar a tal confiança Está aqui agora uma pergunta muito, muito interessante, que é: acha que uma plataforma para notificações onde para aceder não tenha de se registrar, como por exemplo o número do gráfico e password, seria benéfico? Sem dúvida. A Holanda tem uma plataforma de registro de desperdícios em saúde, desperdícios em processos. Não estamos a falar de questões de life-saving, nem questões clínicas, mas aqueles problemas que acontecem, mais do dia a dia, que está aberto aos profissionais e está aberto à população. E eu, como utente, se for a um hospital ou a um centro de saúde, eu posso escolher qual é o hospital e o serviço e registro o que é que aconteceu. Okay? E isto contribuiu para a cultura da melhoria contínua e para uma exigência que a sociedade começou a colocar sobre os profissionais e sobre as organizações. Por isso, respondendo à sua questão, eu acho que sim, eu acho que uma das questões, eu sem qualquer rodeio posso dizer que já assisti a notificações de ocorrências enviesadas pelo facto da pessoa ter medo de criar conflitos, não é sequer consequências, é de criar conflitos, e o facto de se identificar é meio caminho andado para a pessoa ter algum receio depois do que é que tem que justificar. Faz lembrar uma vez, era remador quando era miúdo, e uma vez encontramos a remar, encontrei um cadáver no Tejo e chamei a Polícia Marítima. Eu passei 1 dia e meio dentro da Polícia Marítima a ter que explicar porque é que tinha acontecido e o que é que tinha encontrado o cadáver. Quer dizer, dá mais trabalho quase a notificação do que ficar calado, não é? Por isso eu acho que essa sugestão é importante, mas diria que se calhar para alguns casos não deveria ser assim, porque quando estamos a falar de questões de life-saving e questões graves, acho que tem que haver identificação para os esclarecimentos. Mas uma forma mais ágil podia ser uma maneira de se começar a aumentar as notificações, e a Holanda fez isso e com resultados bastante interessantes. Então, o que é o desperdício em saúde que vem muitas vezes do erro? Isto não é uma conversa do Lean. Isto, em 2017, saiu este relatório que eu sugiro. Eu julgo que ele já está disponível free online, se não depois podem mandar um e-mail e eu tenho o PDF e posso partilhar com quem tiver interesse, que é um relatório grande, 300 páginas, que tem muito a ver com o desperdício na saúde nos países da OCDE. E há aqui 3 frases que eu gosto sempre de reforçar, e acho que não é demais repetir isto, que é: 1 em cada 10 doentes nos países da OCDE é afetado negativamente nos cuidados de saúde. Mais de 10% das despesas são relacionadas com erros médicos e infecções que podiam ser prevenidas. São necessárias ações para combater os desperdícios na expressão de cuidados. A Holanda aponta que o desperdício que tem no seu sistema de saúde ronda aos 30%, a Austrália também, o Canadá aponta para 40%, e eu julgo que em Portugal não temos sequer ideia, mas há situações onde o desperdício é mesmo muito grande. E depois, por fim, 20% dos gastos com saúde não fornecem qualquer contribuição mínima ou de qualidade aos bons resultados em saúde. Este é o ponto de partida do que são os desperdícios em saúde, e que isto não é uma coisa nem do Lean, é algo que é o modo como as organizações de saúde estão organizadas, é algo que é reflexo também muito da incapacidade que temos de monitorizar de uma maneira rigorosa e em tempo real e fina os processos,
Não estamos a falar dos outcomes, estamos a falar dos processos. Né? O outcome é o resultado de um processo. E eu, se quero ter melhores outcomes, eu primeiro tenho que saber que processo é que estou a fazer às pessoas. E nós sabemos que há muita dificuldade de termos indicadores de processo, e essa dificuldade de termos indicadores de processo contribuem para nem sabermos quantos desperdícios e que desperdícios é que existem. Temos aqui mais uma pergunta, um comentário. Em Portugal, as notificações ocorrem em plataformas diferentes, não permitindo uma visão global. Sim, esse é outro problema, né, que as coisas são dispersas, mas hoje em dia há ferramentas de tratamento de informação, seja quantitativa, seja qualitativa, com data mining, que consegue-se ultrapassar isso, haja interesse e investimento para isso. Pronto, mas este é um ponto aqui do relatório do desperdício em saúde, e estamos a falar aqui de desperdício organizacional, sobretudo. Não estamos aqui a apontar só as questões mais técnicas, mais médicas, mais de enfermagem ou de farmácia, estamos a falar das questões organizacionais. Depois aqui este quadro que eu acho bastante interessante, que é um quadro ligado tem a ver com o ator que estamos a falar e com o tipo de erro, né? Se é um erro intencional ou deliberado. E há bastantes pontos que estão aqui, eu vou dando aqui algum exemplo, começando por cima. Cuidados de saúde inapropriados, né? Quando nós agendamos, eu não estou a dizer que a culpa é dos profissionais, mas que não deixa de ser desperdício, né? E é sempre a ótica é melhorar a experiência do doente. E quando nós agendamos 10 doentes para a mesma hora, não podemos achar que vamos estar a oferecer uma qualidade de serviço adequada. Ou quando eu tenho uma vaga, cada slot de consultas tenho 20 consultas, e todos os dias, por vários motivos, aparecem-me 5 extras. Não me conseguem convencer porque continuo a marcar as 20 consultas. Eu sei que aparecem as extras. Eu estou a oferecer-me ao desperdício e ao mau serviço, né? Porque a história ainda hoje à tarde estava aqui a rever algumas, não para esta apresentação, mas para os meus trabalhos da faculdade, estava a rever aqui alguns artigos e encontrei um artigo da Sérvia, de uma urgência que durante 5 anos o padrão de comportamento das urgências da Sérvia é claríssimo. E é urgências, né? E eu tenho a certeza que se nós trabalharmos adequadamente o padrão dos extras, né? Aquilo tem padrão. E nós achamos, como não trabalhamos esses dados, achamos que aparecem sempre aqueles que eu não estou a contar. É verdade que aparecem, mas eu consigo estudar quantos é que aparecem, em que momentos e em que condições e que tipo de aparecimentos. O problema é que nós não tratamos os dados que temos e então acabamos por dizemos que não temos padrão e que é sempre inesperado. Duplicação de serviços é uma questão que custa muito dinheiro a todos os países. Doentes que fazem MCDTs nos cuidados primários e que depois chegam aos hospitais e têm que fazer outra vez os mesmos MCDTs, ou porque afinal o que veio dos cuidados primários não foi prescrito adequado, ou porque o médico do hospital considera que não tem condições e quer voltar a ver o exame. Isto para o doente é uma experiência péssima, né? Está aqui um comentário: sem aplicação de indicadores de outcome e uma visão do valor e da efetividade dos cuidados, não conseguimos alterar o padrão de cuidados. Eu deixava, se me permite, este comentário um bocadinho mais para a frente. Eu concordo assim, e mais à frente já comento. Não vou desconsiderá-lo, só para não interromper agora esta parte. Depois, a questão da capacidade instalada não aproveitada, né? Nós queixamos que há falta de recursos, mas muitas vezes temos capacidade instalada não aproveitada por falta de organização. E aí, muitas vezes, não é o Conselho de Administração que tem a culpa, nem o Ministério, não é? É que criam-se por exceções e por situações específicas, e eu não vou identificar, não vou aprofundar muito para não entrar em casos muito concretos, mas há situações de desperdício efetivo de capacidade instalada, não é? E isso tem a ver com a organização, muitas vezes não tem a ver com outras questões, tem a ver com as quintas e os silos que a saúde se organiza e que não se devia organizar dessa forma, não é? E nós temos, eu vou dar um exemplo que eu digo sempre, muitas vezes, e que a mim como cidadão me incomoda,
A Suécia tem 10 milhões de pessoas como nós, tem 3 centros de transplante. Portugal tem 8. Pronto, eu acho que a partir daqui, e isto é desperdício, né? Porque eu não acredito que sejam os suecos que estejam errados, se calhar não precisam de só 3, precisam de mais um. Agora, um país muito menos rico que a Suécia ter quase 3 vezes mais os centros de transplantação é qualquer coisa em termos de organização que levanta as suas, pelo menos permite levantar as suas questões. Agora, este é um slide que eu gosto bastante, que assumo que utilizo da minha formação lá de Seattle, que é, imaginem um hospital com uma qualidade de 99,9% num hospital todo ou num serviço. Um hospital, estes dados que eu vou apresentar é de um hospital com 500 camas, são dados extrapolados. E isto significa 15 cirurgias erradas, 17 transfusões erradas, 1000 erros na administração de medicamentos, 182 refeições erradas e 17 mil faturações erradas. As faturações aqui a nós, do modo geral, dado o nosso SNS, não são o mais impactante, mas os 4 itens acima são bastante impactantes. E eu não estou sequer a questionar se isto são muitos erros ou não. A pergunta que eu vou fazer é ao contrário. Estes são os erros que este hospital identifica nas organizações onde trabalhamos, qual é o nível de erros que acontece por ano. E este é que é o problema de nós não sabermos. Este é que é o problema de nós não sabermos, não conseguimos dizer o número de erros que existem nos nossos serviços porque não temos esse hábito do report e da atenção. E atenção que estamos a falar de 99,9% de qualidade. Se isto baixar para 95%, isto cresce exponencialmente, não cresce aritmeticamente, né? E aqui podem estar cirurgias erradas, erros simples, ou podem estar mesmo erros complexos. A medicação também podem ser erros sem efeitos e outros podem ter erros claramente com consequências para a saúde do doente. Continuando. Pronto, e chegamos aqui a esta equação que eu acho um ponto de partida bastante interessante, que é a equação da qualidade na saúde. E o que esta equação diz, sem explorar muito o resto dos itens, é que se eu quiser aumentar a qualidade, basta eu reduzir o desperdício. E normalmente o que nós fazemos, acreditamos que para aumentar a qualidade eu preciso adicionar recursos. E às vezes eu não preciso adicionar recursos, às vezes basta-me reduzir o desperdício para eu aumentar a qualidade. E aqui fica a questão, em cada serviço de cada um de vós, quais são os desperdícios com que se defrontam no dia-a-dia, que existem no dia-a-dia, com que frequência, e este é que é o ponto de partida para nós melhorarmos. Isto joga com o erro, o tal erro entre aspas que está no título da sessão. Então, entrando aqui um bocadinho no Lean, e agora fazendo a ponte do erro, da cultura organizacional das organizações de saúde, do desperdício que nos afeta, entramos aqui nos 5 princípios do Lean e de como é que o Lean pode contribuir para este apetite da melhoria contínua, né? Porque eu cada vez, apesar de nós fazermos Lean, cada vez mais aquilo que eu acho que é importante é que as equipas ganhem uma consciência do papel que têm como agentes de mudança na melhoria contínua. Depois, se é com Lean, se é com TQM, se é com Six Sigma, se é com outras metodologias e ferramentas, isso é o menos importante. O que importa é que as equipas ganhem uma consciência do que é a melhoria contínua, do seu papel que têm enquanto atores de identificação dessa mesma melhoria e depois como é que a transportam para as suas organizações, para o seu dia-a-dia e para a sua satisfação. E há uma coisa que nós sabemos, é que as equipas, quando isto está estudado, e eu vivencio isso na prática do dia-a-dia, a maior parte isto não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, mas a maior parte das equipas, quando ganham este hábito, este apetite da melhoria contínua, é um efeito catalisador em si mesmo e que gera mais melhoria, mais melhoria, mais melhoria. Então, os 5 princípios são definir valor. Este valor não tem a ver só com os outcomes em saúde, tem a ver com o valor daquilo que o cliente, o utente, valoriza na sua experiência na prestação de cuidados.
E isto é um aspecto importante, né? E às vezes não são os profissionais os mais adequados para definir o que é valor para o cliente. A minha pergunta é: quem de vós, no dia a dia, ou de forma regular, ou de forma sistematizada, é que define os processos e o que é valor, ouvindo os doentes ou os seus cuidadores? E este é um ponto, e eu não estou a dizer que não acontece, porque já vai acontecendo em algumas situações, mas não é de todo mesmo, a realidade. Os folhetos são escritos por profissionais de saúde, raramente são dados a validar pelos utentes ou pelos cuidadores. A nossa população não é a população de há 50 anos que era iletrada, a nossa população é cada vez mais uma população que sabemos que tem problemas de literacia em saúde, mas mesmo assim, para eu comunicar com esses que têm falta de literacia em saúde, eu devo envolvê-los para conseguir comunicar com eles da forma adequada, devo construir a minha informação e a minha comunicação com eles da forma adequada, e por isso o processo, uma discussão muito interessante que eu tenho muito com hospitais, quer com conselhos de administração, quer com equipas, que é aquela crença que foi instalada há uns anos que o doente queria, quando tinha vários atos, queria fazer tudo no mesmo dia. Essa é uma crença, faz lembrar, há um livro para os curiosos que gostem destas questões, que é o Factfulness, que é o modo como nós defendemos ideias que o racional há uns anos existia, mas ficamos presos àquela ideia e continuamos a defendê-las sem saber se ela hoje prevalece ou não. É um livro muito rico sobre as crenças e os mitos que nós criamos, mas que nem nos preocupamos em validar se ainda existem. E eu posso-vos garantir que há muitos doentes que não querem fazer tudo no mesmo dia, porque não querem, a capacidade da maior parte dos hospitais fazer esse tudo no mesmo dia, num curto espaço de tempo, é reduzida, e então eles preferem não fazer tudo no mesmo dia. Agora, nós não vamos saber se sou eu que estou correto nesta minha afirmação, se são os hospitais que mantêm a crença que os doentes querem fazer tudo no mesmo dia, sem perguntar ao doente. E isso é que é valor, né? E enquanto nós não ouvirmos os doentes, vamos continuar a defender valor na perspectiva de quem conhece o sistema. Para mim é muito fácil navegar nos hospitais. Eu conheço as pessoas, sei como é que a gente anda, como é que funciona. Agora, não é por eu saber isso que se um familiar meu for ao hospital, que ele vai saber navegar no sistema, porque a comunicação não é construída e a sinalética e por aí fora não é construída com os doentes. Este é um primeiro ponto. O segundo é mapear a cadeia de valor no sentido desde o princípio ao fim do processo, né? Quantos são os doentes que no início do seu contínuo de cuidados de uma determinada patologia sabem as etapas por que vão passar até ao fim do diagnóstico ou da decisão terapêutica? São poucos. Eles vão descobrindo à medida que dão um passo. E isso é meio caminho andado para que a dificuldade de envolver os doentes seja bastante acentuada. Depois, a seguir, o fluxo contínuo, que isto só quer dizer uma coisa. Isto quer dizer que num processo ideal não havia esperas, né? E nós sabemos que há esperas. À espera desde que eu sou referenciado dos cuidados primários para o hospital, depois à espera desde que me agendam a consulta no hospital até ao dia da consulta. Quando chega ao dia da consulta, tiro a senha e à espera até ir ao balcão, chego ao balcão e à espera até ir para a consulta. Depois às vezes ainda saio da consulta e eu é que tenho que levar um papel qualquer que tenho que levar ao balcão em vez do papel circular internamente, e o doente continua à espera. E se nós formos ver o valor acrescentado para o doente no total deste processo, é muito diminuto. E qualquer processo que tenha um valor acrescentado abaixo de 50% é um processo que tem muito desperdício e tem que ser melhorado, porque não está desenhado para o doente, está desenhado pela organização, na perspectiva da organização. Depois, a seguir, o sistema pool, e eu aqui dou sempre esta comparação, que acho que é mais fácil. Provavelmente todos nós já fomos às compras ao Continente, e hoje em dia, ou à Decathlon, e hoje em dia deixou de haver, sermos nós a irmos para a caixa e tendencialmente há uma fila e as caixas vão chamando. Isto é o sistema pool, né? A etapa B puxa a etapa A. Isto na saúde acontece muito, né? Quando o doente vai para o bloco no primeiro tempo da manhã, sem o bloco o chamar, quem é que vai esperar? É o doente, né? Porquê? Porque não foi o sistema pool. E então empurramos o doente da etapa A para a B e depois é a etapa B que o acomode. E o doente espera no bloco. E acontece numa série de outras situações. O doente está internado, vai fazer um exame e ainda não sabemos se a imagiologia está pronta para receber o doente, então a enfermaria leva o doente a equipa de transportes leva o doente
à imagiologia. Depois o doente espera, né? E esta falta de sistema pool gera ineficiência. E depois o último ponto, o último princípio, que é perseguir a perfeição, que é este ciclo da melhoria contínua e não ter a expectativa e isto atraiçoa muitas equipas nos cuidados de saúde, muito, que é, então quando envolve sistemas de informação é fatídico, que é, ficamos à espera eternamente da solução ideal, mas se eu hoje tenho uma pequena melhoria que me pode reduzir 5 ou 10% do meu problema, eu não devo esperar pela solução ideal. A seguir é lá de aparecer. E nós sabemos que às vezes não é 3 meses, não é 6, é 1 ano. E eu tenho hospitais que já fiz lá consultoria, saí e voltei, e o tema que estava à espera de ser tratado, continua à espera de ser tratado, né? E não estou a inventar nada, nem é um caso, uma situação. Por isso, não percam a oportunidade de uma melhoria, uma pequena melhoria hoje à espera da grande melhoria amanhã. Porque essa pequena melhoria hoje vai ensinar a equipa se funciona, se não funciona, e não há ninguém que deva ter o direito de criticar uma ideia enquanto ela não for testada. Eu conto sempre esta história. Em Seattle, nas reuniões de equipa de geração de ideias, há sempre uma bola de espuma. Para quê? Para quem goza com uma ideia, leva com a bola de espuma. Porque ninguém pode ter a expectativa. Está aqui um comentário. Eu pedia para as perguntas irem pondo no Q&A, porque senão eu ando a saltar entre o Q&A e o chat, mas eu agora estou aqui a olhar para o chat também. Está aqui um comentário que é para o sistema pool funcionar, os doentes necessitam de um sistema diferente de preparação, seja para os blocos, seja para os exames. Estamos de acordo, mas será que não é possível fazer esse sistema diferente? Já testámos outras formas, e melhora ou piora, né? Claro que há uma frase que eu antecipo que vão ver no fim, que o Einstein dizia, que eu gosto muito, e que às vezes utilizo quando quero provocar as hostes nas reuniões, que é o cúmulo da insanidade. O cúmulo da insanidade é continuar a fazer o mesmo à espera de resultados diferentes, né? E por isso estamos de acordo, é preciso um sistema diferente, então eu tenho que experimentar coisas diferentes, tenho que arriscar, tenho que construir multidisciplinarmente. O meu medo é cair numa cama e não ter cunhas. Eu não sou tão negativista assim, confesso, eu sou por princípio, não tenho essa visão e não tenho sequer, com toda a transparência, não tenho sequer uma visão de que a prestação de cuidados tem que ser tendencialmente melhor ou pior por estarmos num hospital público ou num hospital privado, desde que os processos sejam bem desenhados. A segurança da experiência que prestamos ao doente pode ser assegurada. Acho que é mais uma questão de processos do que propriamente das cunhas. Agora, nós também temos que ter uma consciência dos processos. E a seguir vamos falar um bocadinho das acreditações e afim. Bom, continuando, não sei se... Este slide é um slide que eu gosto muito e que podíamos fazer só esta conversa à volta dele, que é ir ver, perguntar porquê e respeitar as pessoas. Isto é muito importante e o ir ver é essencial, e eu conto sempre isto, já não refiro isto há muito tempo, mas isto é uma verdade. No Virginia Mason, os gabinetes da parte da gestão estão na cave sem luz natural. E não é porque não tenham dinheiro nem tenham gabinetes. É por dois motivos. Um, é porque a zona nobre do hospital tem que ser para os doentes. Segundo, é porque toda a parte da gestão, seja ela mais clínica e técnica, seja ela mais de gestão mesmo, de administração, tem que andar no terreno para conhecer o que se passa. E esse é um ponto de ninguém administra, ninguém apoia uma equipa ou um serviço atrás de um computador, sem conhecer os processos, né? Uma das coisas que para mim me faz espécie é quando estou a trabalhar em bloco operatório e temos administradores que nunca entraram dentro do bloco, né? E isso, muitos gestores, isso é algo que não pode acontecer se nós quisermos ter uma cultura de melhoria contínua, multidisciplinar. As pessoas têm que conhecer como é que funciona, como é que é a realidade dos profissionais, que dificuldades é que têm, quais são os constrangimentos estruturais ou funcionais, como é que é a experiência do doente. Temos que ir ao terreno, temos que ir ver e temos que perguntar porquê. E há duas respostas que não podemos aceitar ou devemos ficar muito céticos. Uma é o depende e o outro é o porque sempre foi assim. E o depende pode ser circunstanciado, mas não é um depende. Nestas situações é assim, nestas é assim. Agora, para o mesmo processo,
para a mesma situação, para o mesmo tipo de doente e de especificidade, cada profissional fazer à sua maneira, não pode acontecer, porque não há 10 formas igualmente eficientes de fazer a mesma coisa. E por isso, e o porque foi assim, normalmente significa que alguma coisa pode estar cristalizada e se calhar está ali um espaço para melhoria. E depois o fim é respeitar as pessoas, e eu dou 2 exemplos que eu acho que são fáceis é fácil para mim explicar o que é que eu quero dizer com respeitar as pessoas. Um doente que sai de uma consulta com um pedido de análises e um pedido de um exame de imagem, não interessa qual. Mas o secretariado da imagem é de um lado e o secretariado das análises é do outro. 500 metros. Não é difícil disto acontecer. Então o doente foi marcar as análises, quando chega ao balcão do secretariado de imagem, não tem vaga para o mesmo dia. Então o que é que acontece? O doente agarra e marca a imagem e volta a ter que ir às análises marcar as análises. Isto acontece. Isto é uma falta de respeito pelos doentes atroz. E isto no século XXI, eu digo isto, é inadmissível. Não há nada que justifique que o doente ande a fazer piscinas, a transportar papéis dentro de um hospital. Isto é só desperdício de deslocação e falta de respeito pelo doente. Da mesma forma, e agora vou usar um exemplo de um assistente operacional, eu, quando faço um projeto de melhoria, por norma, ou eu ou alguém da nossa equipa, uma das pessoas que gosta de observar e de acompanhar são os assistentes operacionais, são eles que vivenciam as ineficiências dos processos, e isso é com eles que nós aprendemos mesmo onde é que as coisas têm problemas. E eu, numa determinada urgência pediátrica, há uns anos, estava a acompanhar, havia um, eu já contei esta história algumas vezes, mas para mim aquilo marcou-me muito. Íamos, as crianças ficavam internadas e as senhoras enfermeiras tinham o papel do pedido de extemporânea, né? Do iogurte e da sopa. E realmente queixavam-se que a assistente operacional andava sempre ausente da urgência. E a jovem disse: mas eu ando sempre ao recado. E então houve um dia que fui fazer um dia inteiro, um turno inteiro, com a assistente operacional, e então quando chegou uma extemporânea, fomos a um gabinete onde estava uma dietista que fez uma assinatura de cruz, nem se virou para a folha, né? Foi aquela assinatura de despachar. Depois andámos mais um tanto, o hospital não era pequeno, e fomos à cantina buscar, à cozinha, buscar o que era para ir buscar, e voltámos para a urgência. Aquilo demorou 20 minutos, entre deslocação, espera, 20 minutos. E eu perguntei para que é que era aquela assinatura. Aquela assinatura representa uma falta de respeito pelos profissionais, porque aquela assinatura servia para nada, nem foi confirmado se aquela criança era alérgica, fosse o que fosse, nem quem era a criança, nem se lá estava. Aquela assinatura é uma assinatura porque alguém fez. Quando eu apresentei isto ao diretor da urgência, no dia a seguir acabou a assinatura. Agora, não foi preciso eu ir lá para alguém tomar consciência que aquela assinatura não fazia sentido. Não havia uma cultura de transparência para alguém referir que havia uma etapa do processo que não tinha lógica nenhuma, ou então, para ser feito, tinha que ser feito com outro rigor e com outra atenção. E isto é um exemplo pequeno do que é a falta de respeito pelos profissionais e do que consumimos recursos sem necessidade nenhuma. Está aqui um comentário: infelizmente, o fazer piscinas é o que acontece todos os dias no SNS. É um facto, mas o desperdício de deslocação é o desperdício, ou dos desperdícios mais fáceis de identificar, seja para os doentes, seja para os profissionais. E e hoje em dia é possível medir, nomeadamente os profissionais. Todos vós têm um smartphone no bolso, praticamente, ligam um podómetro e vão vendo as deslocações que fazem e o tempo que gastam em deslocação. E isso, muitas vezes, pode ser um objetivo de redução para determinadas tarefas, de redução da deslocação. E quando se reduz deslocação, está-se a ganhar tempo, e essa deslocação reduzida não tem que ser para estar a trabalhar, pode ser para telefonar à família, pode ser para fumar um cigarro, pode ser para ir beber um café, pode ser para descansar, ou pode ser para fazer uma tarefa com mais calma.
Por isso, deslocação é daquelas coisas que tem que ser reduzida ao máximo por parte dos profissionais e por parte dos doentes. Agora, temos que ter um olhar crítico e saber onde é que ele está. Continuando aqui, para também depois vos dar exemplo para conversarmos um pouco mais. Este é um cartoon que eu gosto, que está associado muito à mudança, que é as pessoas estão tão focadas no dia a dia, no que fazem, que muitas vezes alguém está a apresentar a roda, mesmo às vezes pessoas da equipa, e a resposta é: não, obrigado, estamos muito ocupados, não temos tempo para isso. Esta é a reação e é muito aquilo que nós nos sentimos e no dia a dia com as equipas, e que as próprias equipas sentem entre elas quando vem alguém com ideias diferentes. E esta permeabilidade à inovação e a experimentar coisas diferentes é importante, e devemos, por isso é que a mudança é muito alicerçada no papel de cada um de vós e na liderança informal, né? Os líderes, todas as organizações, todas as equipas têm muitos líderes informais, e o líder de cada formal, de cada serviço, de cada departamento, de cada área do hospital ou do acesso ou da organização que for, cada líder tem como dever, no meu entender, identificar quais são os líderes informais que têm na sua equipa. E este é um aspecto bastante importante, porque sem líderes informais, sem nós conseguirmos envolver as equipas, é difícil de catalisar um pouco esta mudança. É um cartoon que está na net, para quem quiser usar, tem bastante piada. Agora, a origem do Lean, Kaizen é a mesma coisa. Há uma confusão grande, as pessoas às vezes acham que são coisas diferentes. Lean e Kaizen é exatamente a mesma coisa. Kaizen é a junção de duas palavras, Kai de mudança e Zen positiva, e significa em si mesmo uma cultura dos japoneses, da maneira de viver, que é procurar sempre amanhã ser melhor do que são hoje, enquanto pessoas, no seu dia-a-dia. E não sei se há há uns 2 ou 3 meses o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista onde dizia que agora seguia um estilo de vida Kaizen, que era o que permitia manter-se tão ativo, que é sempre a procura de melhorar. Por isso isto não tem a ver com saúde, nem tem a ver com... Ele vem da Toyota enquanto aplicação na gestão, mas tem a ver com uma maneira de estar que é a melhoria contínua e uma cultura de mudança muito acentuada. Pronto, isto não vou entrar aqui nestes detalhes, mas isto surgiu na Toyota no pós-Segunda Guerra Mundial, porque a Toyota queria competir com a indústria automóvel americana, e então este senhor, que é o Taishi Ono, que foi o fundador desta metodologia, dizia que percebeu-se que a melhor forma de reduzir ou de melhorar a qualidade da Toyota era reduzir o desperdício e pôr os profissionais a identificar sempre as coisas que podiam ser melhoradas. Pronto, e isso é um ponto bastante interessante. Depois, em termos de filosofia, e esta questão da filosofia é um aspecto bastante importante, que tem a ver com uma cultura de longo prazo. Isto não se implementa de um dia para o outro, e criar uma cultura de melhoria contínua e de transparência perante o erro, voltando ao ponto inicial da nossa conversa, é uma questão bastante que demora o seu tempo, não é? Nós temos níveis de desconfiança, as organizações do sul da Europa são organizações com estilos de liderança que criam muitos silos, né? E as relações de confiança são pequenas comparando com organizações de saúde ou não do norte da Europa. Há vários fatores, não vamos agora explorar, sociais, culturais, religiosos, mas demora a conseguirmos esta filosofia, pois não temos uma cultura de feedback transparente, né? Por um lado, quem recebe o feedback acha que estão a dizer mal dele. Quem dá feedback tem dificuldade em fazer um feedback de uma forma estruturada e de uma forma construtiva, e por isso esta é uma questão de longo prazo, né? Agora, isto quando se embranha, e por isso é que aqui é importante também, e eu gosto de ser muito transparente nisto, há vários projetos de Lean ou de Kaizen que falham, vários, nos hospitais, não só, mas nos hospitais, e tem a ver com vários fatores. E acho que estas questões são tão importantes às vezes como saber como é que se faz Lean, né? Uma é que quando a cultura da melhoria contínua é implementada, não pode ser só implementada
há uma mudança comportamental da organização que tem que ser transversal e vertical. E nós não podemos esperar que os outros, nomeadamente os conselhos de administração, não podemos esperar. Vamos pôr as equipas a fazer lean, mas eu, enquanto líder, continuo a comportar-me exatamente da mesma maneira. E este é um dos pontos que fragiliza, há agora até uma série que eu acho muito interessante, que é o Amsterdam, se calhar alguns de vocês, o Hospital de Nova Iorque, e o diretor clínico, a primeira coisa quando chega junto das equipas é: como é que eu posso ser útil, né? How can I help you? E esta é realmente, aquilo é uma série, mas é assim que se vive no Virginia Mason, que é quando há reuniões com alguém da administração, a pergunta que essa pessoa da administração faz a cada elemento da equipa é: how can I help you? E este é um ponto, nós não podemos esperar que a organização mude se a gestão de topo e a gestão intermédia não tiverem esta postura de o que é que eu posso ser útil dentro do que está ao meu alcance, com os recursos que existem para dar resposta. A outra questão que falha muito nos projetos Lean, e temos estas discussões bastante interessantes até dentro da nossa equipa, que é as pessoas, e há um pediatra que é o Don Berwick, alguns de vós se calhar já ouviram falar, que ele foi diretor do IHI, do Institute for Healthcare Improvement, durante muitos anos, e o Don Berwick dizia uma frase que me marcou bastante, que foi perguntar-lhe uma vez na reitoria da Universidade Nova porque é que a ele ou ao vice-presidente dele porque é que os hospitais que vão receber formação no Virginia Mason falham tanto. E ele acho que já nem sei qual é que foi, mas um deles respondeu: falham porque levam as ferramentas para casa e esquecem-se da cultura. E isto é muito importante. O Lean tem muitas ferramentas, mas se quisermos fazer Lean agarrado às ferramentas, nunca vamos fazer melhoria contínua. A melhoria contínua é uma cultura que utiliza algumas ferramentas para ajudar a sistematizar o trabalho. Mas o interessante é a cultura. E este é um aspecto fundamental, que é: foquemos-nos na cultura, as ferramentas depois, sejam elas as que quiserem utilizar, servem. Agora, a cultura da transparência perante o erro, da abertura e de criar um ambiente de confiança para as pessoas poderem expor tranquilamente os problemas com que se deparam, é o mais importante para que depois a seguir as equipas, porque as grandes ideias de melhoria não vêm de nós, ou seja, de quem for, vêm de vós, enquanto profissionais de saúde. Nós às vezes a única coisa que fizemos aquilo assim, daquele lado, querem experimentar, se calhar também resulta. Mas não é chapa 5, até porque a OMS alerta que muitos dos projetos falhados de melhoria de processos na saúde têm como causa esse falhanço, têm como causa a não replicabilidade imediata, porque as condições são diferentes, né? E há muito aquela coisa: eu fiz ali assim e aqui vamos fazer igual. E muitas vezes falha e as pessoas nem se apercebem porque o contexto é diferente, a população servida é diferente, todas as questões podem afetar isso. Depois, em termos de processos, já falámos aqui algum aspecto, e eu agarro aqui no último ponto, que é usar apenas tecnologia de estado e de confiança. E para mim uma das coisas que mais me incomoda é quando temos processos ineficientes porque estão a ser condicionados pela má tecnologia que temos nos sistemas de informação, quando os sistemas de informação deviam vir potenciar. Por isso, aquilo que hoje em dia se faz na tecnologia para nós enquanto consumidores finais, que é testar o user experience, né, a usabilidade, tem que passar a ser feita quando se desenham sistemas de informação, quando se desenham ferramentas tecnológicas para dar apoio aos sistemas de saúde, seja na perspectiva do profissional, seja na perspectiva da sua ligação com o doente. Agora, este aspecto afeta-vos a todos vós no dia-a-dia, porque, ou seja, as organizações de saúde muitas vezes não compram sistemas de informação, vendem sistemas de informação, e é uma coisa totalmente distinta quando eu compro uma coisa que sei o que é que quero, quando me vendem algo que se calhar nem é bem o que eu preciso e que é generalizado para todos os hospitais. E isto é um problema porque gera mesmo ineficiência nos processos. Depois aqui a questão das pessoas, acima de tudo, envolver as pessoas. Não há melhoria contínua sem envolver as pessoas, e as estratégias e as práticas de melhoria contínua não devem estar alicerçadas nas FIAs, sejam elas de enfermagem, médica, farmácia, técnicos, o que for. As estratégias e as práticas de melhoria contínua têm que ser uma coisa da equipa, tendencialmente multidisciplinar e nunca alicerçadas apenas nas FIAs, né? As FIAs devem ser
quem dá a visão, quem dá a orientação, quem define os objetivos, mas depois toda a dinâmica deve ser uma dinâmica de envolvimento e tendencialmente multidisciplinar. E depois muito focados nos problemas. Bom, eu vou avançando aqui para depois dar-vos aqui um momento. Estamos a deixar de ter aqui alguns comentários e perguntas. Fico com a preocupação se estou a tornar um bocadinho enfadonho. Esta afirmação é uma afirmação bastante importante, que é: sem standards não há melhoria. E este é um ponto fulcral, e voltamos a dizer, não é o standard da arte clínica, médica ou de enfermagem, esse é vosso, é do indivíduo, é da escola que cada serviço tem, mas é do processo, a standardização do processo. E este é um aspecto... está aqui um comentário que é: o sistema atual está completamente obsoleto para dar resposta às solicitações, é diária a ineficiência do S-Clínico. Sim, nós não vamos... E este é um aspecto que eu gosto de alertar, que nós devemos gastar energias naquilo que depende de nós e não nos deixarmos consumir com as reclamações do que não depende de nós. Não deixando de significar que aquilo que nos irrita está lá. Agora, se eu concentro as minhas energias naquilo que não depende de nós, eu vou entrar numa frustração e num desgaste enorme. É verdade que o S-Clinic e outros sistemas de informação têm ineficiências, mas... E será que tudo o resto que depende de mim eu já otimizei e já melhorei da maneira que podia? É uma pergunta para refletirem, porque há coisas que não dependem de mim, mas eu, se me focar com elas, eu vou andar num desespero e num desgaste enorme, não é? Agora, há coisas que eu posso melhorar e é aí que eu tenho que intervir e que tem que funcionar. Agora, esta questão da standardização é muito importante, porque não há 10 maneiras igualmente eficientes de fazer a mesma coisa. E a criatividade é importante, mas deve ser standardizada quando se demonstra que é uma melhor prática do que a anterior. Porque deixar ao livre-arbítrio cada profissional fazer as coisas... Vou dar um exemplo. Eu tenho que passar a um grupo profissional, não interessa qual, que tem que passar a informação a um secretariado. Um vai de mail, o outro vai de telefonema, o outro vai lá pessoalmente, o outro escreve num post-it. Quer dizer, isto não é processo, não é? Isto não é processo. Isto gera erro administrativo e organizacional, que é impossível alguém estar a coordenar a tarefa, conseguir se orientar, e deixamos de ter rastreabilidade do que é que está a ser feito. Por isso, nós temos que evitar ao máximo esta variabilidade. Eu não sei se a semana passada, no Congresso da Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública, teve o CEO do Kaiser Permanente. E eu não consegui ouvir a conferência toda, mas houve uma frase nos minutos que eu tive que me marcou e que eu depois fui ver à net e até aparece várias vezes, que é: a variabilidade nos processos é um dos grandes responsáveis pela má qualidade nos processos, na saúde. E aquilo que os profissionais muitas vezes não têm essa consciência, e isso não é culpa da organização na gestão de topo, é culpa do modo como os profissionais aceitam essa variação nos processos. A variação nos processos organizacionais gera má qualidade no que fazemos. E isso não é culpa da gestão de topo, nem da gestão intermédia. Isto é culpa do modo que está aqui alguém a escrever, não sei porque agora vem-me à cabeça os serviços de transporte. Pois? Eu estava a tentar não dar situações específicas, mas sim, há várias situações que geram isto. Por isso, tentem sempre que identificam variação numa forma de fazer as coisas, tentem perceber se realmente há padrões diferentes que justificam haver formas diferentes, ou se aquela variação é falta de um processo robusto. E muitas vezes é falta de um processo robusto. E atenção, o facto de terem procedimentos bem escritos e redigidos não assegura que tenham um processo, não é? E esta é uma confusão grande que existe entre que um procedimento é suficiente para as coisas correrem bem. O procedimento pode estar a norma mais bem feita ou a circular interna mais bem redigida, mais bem construída. Se o processo não estiver construído de modo a suportar esse procedimento, acreditem que o procedimento não serve para nada. E este é um ponto que afeta muito as organizações, que ficam muito
Em alguns hospitais, eu às vezes dizia, então, mas isto é preciso definir isto, mas isso está no procedimento, mas eu não me interessa, se isso não me acontece no processo, não existe. E depois a pergunta é, quem de vós é que conhece todos os procedimentos das tarefas em que trabalham, não é? É impossível, até porque em vez de terem uma instrução de trabalho simples, normalmente são procedimentos de 10 e 15 páginas, cheios de linhas e subalinhas e por aí fora. Eu não estou a dizer que isso não tem que existir, mas sem processo e sem uma instrução de trabalho numa única página, dificilmente os profissionais conseguem acompanhar. Agora, para terminar, e eu acho que este ponto é um ponto que eu diria que é dos pontos mais difíceis que eu senti de implementarmos em Portugal, mas eu diria que quando são implementados é dos pontos que mais satisfação geram às equipas e que melhor podem alimentar a gestão do ciclo da melhoria contínua. Então vamos lá ver o que é um Huddle Meeting. Um Huddle Meeting, e eu vou passar um vídeo são 5 minutos, que é um Huddle Meeting, são reuniões em pé, tendencialmente, sei que normalmente ninguém gosta, mas em pé, tendencialmente, porque nós em pé falamos menos e somos mais criativos, por isso não nos dispersamos a falar de assuntos secundários. Devem ter questões organizacionais e de segurança do doente, e o importante é que seja, se forem diárias, no mesmo dia, à mesma hora, no mesmo sítio. Se forem semanais, é no mesmo dia, à mesma hora, no mesmo dia, à mesma hora, no mesmo sítio. Se forem diárias, é sempre no mesmo sítio, à mesma hora. Eu vou passar então o vídeo, vou só despartilhar aqui, porque eu há bocado tentei e não consegui fazer direto, e vou partilhar outra vez o vídeo. Ora bem, onde é que ele está? Peço desculpa. Está aqui. Ok. É um vídeo que eu gosto bastante de mostrar. Em breve espero vir a ter um vídeo destes de um caso português. To remove the blocks that actually constrain them delivering a good service to our patients. Estão a ouvir, As an organisation, we are really committed to our Patient First programme. This programme is essentially about improving the patient experience every time they come into our hospital or use our hospital services. In order to do that, we recognise that we need to empower staff to remove the blocks that actually constrain them delivering a good service to our patients, and to empower them to be able to hold the baton for service improvement within their service area. Now, patient safety huddles are the first initiative that will drive that improvement. Good morning, everyone. Welcome to our daily safety huddle on Brooklands Ward. Safety huddles are a meeting that we hold every day at the same time, at the same place. It takes 5 to 10 minutes. We focus on 5 fixed questions which identify some situations that staff may have issues or be struggling with. This gives us the opportunity to work as a team to resolve them and to work together and prioritise how we fix things. Are there any safety issues that occurred in the last 24 hours that need escalating? Nothing from housekeeping. Anything from pharmacy? Nothing from pharmacy. Dr. Anna just needs to do one TTO for the lady in bed 18. We need to take bed 18 to the stairs, so we'll do that this morning. We know there are multiple benefits to safety huddles. Safety huddles reduce clinical incidents by enabling staff to get together at the beginning of the day to identify issues and how they can be resolved. Examples could be where they're short of staff and they want to flag that, where there may be equipment not working, or where we have patients who potentially need additional help, either to prevent them from falling, or they have dementia and may need support walking around the organisation. All the doctors have a clinical governance meeting at 2:30, so ideally all the jobs need to be done before 2 o'clock. I think safety huddles have a big impact on discharges because it gives them that time at the beginning of the day for all professionals, including nurses, doctors, OTs, physiotherapists, pharmacists and social workers, to highlight any issues that may be a problem before a patient goes home. So once that's all highlighted, we can make discharges
quicker and easier. I think safety huddles are great because everyone on the ward gets to meet up in the morning, discuss what's going on. Everyone knows what's happening for the patients as well. We can give the best care if we know exactly what's going on in different aspects. I think safety huddles are a very good idea as it gives everybody the opportunity to voice any problems or issues they have en masse to everybody else so that everybody knows about them. They're just really good idea because everybody gets to know at the same time. I'm centred down to pharmacy, so it'd probably be ready about 12. As a pharmacist, I can prioritise my day properly. I communicated with everyone on the ward, and we all know who needs to be seen first, who needs to be done with the most urgency, so that I can bring things down to be dispensed. The safety huddles really help to reduce out-of-hours activity. So if anybody knows anybody that wants to come in to help do the special today, or if anybody knows anybody wants to come and do the night shift on the bank, please let us know and get them booked in. In that 5 minutes, you can capture all the safety issues that everybody's got, and everybody is aware of them. Not only the nurses, the physios, OTs, doctors, pharmacists, everybody knows. And in that 24 hours, we can hopefully try and improve safety, not only for the patients, but for staff as well. There are so many benefits to safety huddles, and one of those benefits is that the executive team and other senior managers are going out on a daily basis attending these meetings. The benefits of that are that we hear directly what our staff are encountering in terms of obstacles and barriers, and also we can help support them in ways of overcoming those. I know that together we can continually improve care. Então, voltando aqui a nossa apresentação. Se podem ir pondo comentários. Agora, ou perguntas. Agora, os safety huddles ou os huddle meetings são bastante importantes. Eu fui também à procura de alguma literatura para não ser uma coisa apenas opinativa minha. Encontrei este artigo bastante interessante e, por acaso, achei interessante porque isto foi aplicado, inclusive, numa organização de saúde que está dispersa geograficamente, né? que como nós temos algumas, nomeadamente em Lisboa e em Coimbra, com unidades hospitalares dispersas, e isto demonstrou, eles conseguiram impactar resultados quando começaram a criar estas reuniões, neste caso diárias, nem sempre justifica diárias, mas o importante aqui são alguns dos exemplos como consubstanciaram esta organização, e o importante é que os temas falados são sempre os mesmos, é sempre na mesma sequência, e isto gera melhorias. E eu costumo sempre dizer, se isto correr mal e isto não gerar melhoria nenhuma, ao fim do mês gastamos uma horinha ou duas por semana e desiste-se. Mas até hoje as equipas que aceitaram o desafio, na sua maioria, não o pararam. Aqui só mais alguma informação para verem o tipo de temas que são discutidos neste tipo de reuniões. Também um artigo bastante recente, como fator de facilitação da comunicação entre as equipas, e interessante de perceber que, mais uma vez, os temas da segurança e os temas da comunicação são essenciais e são daquilo que as equipas mais definem como importante. Eu vou passando aqui, deixo só estes dois exemplos, que eu acho que são, e depois, se calhar numa segunda iniciativa, poderão ser apresentados com mais detalhe. O quadro aqui colorido de um projeto que já foi apresentado publicamente, por isso eu identifico-se em questão, que é um projeto desenvolvido no bloco operatório do Hospital Dona Estefânia, em que a equipa criou um quadro de irritantes, e aqueles post-its são os irritantes que a equipa vai identificando e depois vai priorizando e trabalhando 1 ou 2 irritantes por semana, e agora com o Covid a situação não permitiu assim, mas gerou bastantes melhorias concretas, muito associadas a questões de qualidade, que era a própria equipa, de forma multidisciplinar, enfermagem, anestesiologistas, assistentes técnicos, assistentes operacionais, os enfermeiros, os cirurgiões, toda a gente que participava e que iam gerando os irritantes e iam priorizando. Este quadro é muito recente, tem 1 mês e pouco, é de um hospital em que o objetivo é de reduzir a demora média. É um hospital que tem 4 serviços de medicina e
passaram a reunir 15 minutos por dia, todos os dias. Também pode ser designado quadro de obstáculos. É verdade, sim senhora, já ia lá chegar. E este é muito recente, e vejam como aquilo que normalmente há sempre falta de tempo, aqui passaram 4 serviços de medicina às 11 da manhã, todos os dias na mesma sala, revêem estes pontos. Que altas é que foram dadas as que estavam previstas, que altas é que estão previstas para hoje e para amanhã, que MCDTs é que estão pendentes para decisão de alta e questões sociais. E desde o dia 7 de abril que começou, temos estado a monitorizar, e a tendência, estando longe ainda do objetivo que se pretende, a tendência é claramente de redução e a satisfação dos profissionais com estas iniciativas. Eu não estou a dizer que 100% das pessoas adoram isto, e quando alguma coisa for do agrado de 100% das pessoas é mau sinal, sinal que já não há desafios, mas o envolvimento das equipas é bastante interessante, e cada equipe, cada serviço chega à reunião já com a informação estruturada, alguém toma nota, e depois há logo ali, se falta este MCDT, ou o diretor de serviço, ou o administrador hospitalar vai tentar desbloquear, a questão social vai também falada. Isto tem sido muito interessante de observar, e neste momento nós já não estamos de todo, estamos lá presentes, mas já não somos atores na reunião, e eu tenho a certeza que os objetivos que estão definidos pelo serviço de reduzir a demora média para as metas que foram definidas vão ser atingidos. E isto é para mostrar, e como estavam aqui a referir, há outros serviços também no Centro Hospitalar de Lisboa Central, que também começaram com uma reunião, com um quadro de obstáculos, e que também identificaram os seus problemas. E isto é importante, haver aqui uma consciencialização e um trabalho multidisciplinar. Os processos cada vez menos são isolados de grupos profissionais. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, e digo isto a muitos cirurgiões, não consigo entender como é que o planeamento cirúrgico maioritariamente é feito com cirurgiões quando envolve tantos intervenientes, né? E quando as experiências que temos, quando o planeamento cirúrgico passa a ser feito envolvendo a enfermagem e a anestesiologia com o apoio do assistente técnico, normalmente os cancelamentos evitáveis reduzem. E há literatura sobre isso, e por isso o trabalho multidisciplinar e estas reuniões, sejam semanais na área cirúrgica, sejam diárias na área mais do internamento, acho que tem impacto. Acho não, há evidência que tem impacto, e felizmente começamos a ter, mas é um tema difícil. Eu vou passando aqui só aqui este slide e as mensagens-chave. Este slide é aquilo que alicerça todo o trabalho que é feito da melhoria contínua, que é o PDCA, e há aqui um ponto que, isto é uma ousadia nossa, mas que faz muito sentido, que é o plano ser muito maior que o resto do DCA. Porquê? Porque a caracterização, a análise causal, as observações, a análise de dados dos processos são essenciais para que depois todo o ciclo da melhoria contínua seja feito de forma robusta. E por isso é que nós criámos aqui este desequilíbrio entre o PDCA, que normalmente aparece muito equilibrado e muito homogéneo, nós tornámos-lo aqui um pouco desequilibrado e nada homogéneo, mas não é um erro de desenho, é mesmo como forma de mostrar que o P é a parte mais importante de qualquer produto, qualquer ciclo muito, muito equilibrado. Então, agora as mensagens-chave. Para terminar, eu gosto deste cartoon, que é quem quer a mudança, e todos querem a mudança, e depois quando se pergunta quem quer mudar, muita gente não levanta a mão, ou quase ninguém. E isto é só para relembrar que todos nós podemos e devemos ser agentes de mudança. Lembrar que um procedimento é diferente de um processo, e eu não fazendo aqui juízos de valor sobre acreditações e certificações, porque posso ser mal entendido, mas só relembrar que a Dinamarca acabou com as acreditações em saúde. Nós não estamos no mesmo patamar, eu sei, mas acabaram com as acreditações em saúde por excesso de documentos, excesso de stress nos profissionais e falta de outcomes em saúde, que tem a ver um pouco com aquilo que há bocadinho alguém estava a dizer. Para terminar, e não vou deixar de comentar a frase dos outcomes, mas só aqui que ataquem os processos e confiem nas pessoas. E a questão dos outcomes é verdade que os outcomes são essenciais, e hoje em dia falamos muito de Value-Based Healthcare, mas o Value-Based Healthcare tem que ser resultado
É verdade que os outcomes que queremos atingir têm que estar definidos e têm que ser discutidos entre prémios, promos e com os profissionais e com os utentes, mas também resultam muito dos processos. Nenhum outcome aparece sozinho se não houver processos standard. Se eu quero ter um outcome standard, eu tenho que ter processo standard, porque senão eu não posso ter 10 maneiras distintas de chegar lá. Eu agora temos 10 minutos, não me queria estender, mas queria que pudessem ir colocando questões ou fazendo comentários para também dar-vos um bocadinho o espaço. Só ver se temos aqui mais comentários. Há aqui um sistema de informação, estão adequados às necessidades existentes dentro das instituições hospitalares. Não, eu diria que os sistemas de informação não estão muito poucos são desenhados de acordo com as necessidades efetivas dos profissionais e por isso há questões de base que aqui associam. Contudo, acho que tem-se feito um caminho e hoje em dia há ferramentas de integração que podem atenuar algumas das dificuldades de interoperabilidade. Está aqui uma pergunta, que essa sessão ficará disponível, será enviada para os participantes. Eu, da minha parte, autorizei a gravação, por isso não tenho nada contra, se a Associação dos Científicos e dos Enfermeiros quiser partilhar, não tenho nada contra que o seja partilhado. E está aqui também a questão dos transplantes. A questão dos transplantes, qual é a proporção de transplantes? A última informação que eu tinha, na altura em quando me apercebi isto, quando fui visitar alguns hospitais na Dinamarca, é que a proporção era muito parecida com a nossa, mas havia mesmo um desequilíbrio de centros de transplante e que até era comentado internacionalmente por esse número elevado, sabendo nós que somos pioneiros ou somos líderes em alguns tipos de transplante, mas que em termos de centros em si mesmo, que havia algum desequilíbrio. E aqui este comentário de os indicadores de resultados são a soma dos indicadores de estrutura de processo, sem dúvida. Por isso é que eu estava a dizer, sim, falemos de outcomes, mas não, o outcome surge naturalmente se o processo for robusto. Agora, se não houver standard, eu dificilmente tenho value-based healthcare, porque depois vou ter cada um a fazer as coisas à sua maneira e volto a dizer, não tem a ver com a arte e a mim, eu não sendo profissional de saúde, jamais me vão ouvir a comentar se a opção clínica ou técnica é adequada ou não. Não tenho competências, nem é o meu intuito. Agora, a experiência no processo de cuidados é que deve ser standard, quer em termos de tempo, quer em termos de diagnóstico, quer em termos de início do tratamento, e aí é que está aqui um comentário, é muito importante fazer a questão a quem serve o que fazemos. Deverá servir principalmente os doentes, eles devem estar no centro do sistema e a melhoria deve também começar por aqui. Sem dúvida. Mas aí é o desafio que é os profissionais têm que... Eu costumo dizer que a saúde precisa de outras competências para resolver os seus problemas. E quando digo isto e acho que o Covid tem mostrado bem isso, não é? Quando digo isto nós precisamos de pessoas que conheçam a área dos estudos qualitativos para ouvir doentes, para fazer cocriação, para perceber e para construir os materiais. Também temos que olhar para a engenharia. A engenharia tem competências, eu estou à vontade que não sou engenheiro, mas a engenharia hoje em dia tem competências de modelos matemáticos, simulação computacional, ferramentas de Big Data, que a saúde nem os profissionais de saúde, nem mesmo algumas das pessoas de escolas de gestão de saúde se apoderam dessas ferramentas. E esse é um ponto que eu acho que enquanto que a saúde não começar a ser multidisciplinar e usar estas ferramentas, acho que vai ficar fraca, né? E a engenharia tem muita coisa interessante. Vou dar um exemplo para não estender no tempo, que é a georreferenciação de dados em saúde, né? Hoje em dia, com as ferramentas que existem, nós podemos espacializar os dados em saúde, fazer clusterização de fatores de risco com prevalência de doenças, nomeadamente doenças crónicas,
e começar a ter uma noção muito mais clara de onde é que estão os focos na comunidade, quais são as áreas até dentro das freguesias, dentro dos concelhos, e ter atitudes muito mais direcionadas até na perspectiva preventiva. A sua enfermeira Mercedes Gani está aqui a comentar que a patronização é difícil, sobretudo em equipas grandes. Qual a melhor estratégia para padronizar e garantir a adesão? O que eu acho é que quando estamos a falar de questões mais técnicas, partindo dos profissionais e do seu saber, o que é que deve ser o processo, como é que deve ser a forma, e aí tem que se fazer definir essa forma, formar as pessoas para essa forma que queremos e por fim, irmos fazendo, e eu não gosto da palavra auditoria, nem da avaliação, irmos fazendo monitorização de forma a perceber se estamos a desviar daquilo que é o padrão que a equipa definiu ou se estamos a caminhar no que é o padrão que a equipa definiu. E eu acho que qualquer pessoa pode dizer, eu vou dar um exemplo que a transferência de cuidados num bloco operatório tem muitas formas de o fazer, não é? E isto não é uma crítica aos profissionais, é uma crítica, é um facto, é das áreas onde daquilo que eu observo ou que observei, em vários blocos, há profissionais que fazem de uma forma, há profissionais que fazem, a mim não me compete dizer qual é a correta, não sei qual é a correta, mas o que eu sei é que se eu vejo várias formas de fazer aquele processo, se todas as outras pessoas também verificam que nem todos fazem de igual forma, tem que haver um post-it que vai para o quadro dos irritantes ou dos obstáculos. E aquilo que tem que ser trabalhado. Estamos a verificar que nem toda a gente está a fazer assim. E depois tem que fazer uma análise de causa. Uma espinha de peixe, porque é que nem toda a gente faz assim? E se calhar alguns que não fazem assim, até não fazem, porque estão a gerar inovação na prática. Não quer dizer que sejam estar errados, mas pelo menos tem que se analisar. E essa transparência de discutir, eu não posso ficar cego. Se eu vejo que há alguém que não está a fazer, imaginemos que é uma área onde há uma checklist. Se alguém usa a checklist de memória, aquilo não pode, ficamos todos impávidos e serenos que aquilo não está a acontecer. Eu não vou acusar a pessoa, porque se calhar a pessoa não está a usar a checklist porque não se identifica com a checklist. E então se calhar a checklist tem que ser revista. E agora não podemos ficar incólumes. Depois, só para terminar, o link também é horários e é o cumprimento do tempo, mas estão aqui 2 comentários. Os outcomes condicionam as práticas e dão feedback dos processos. É tornar inteligível o culto e aquilo que é essencial. Nunca esquecendo que a qualidade de vida é um termo que é um outcome importante. O problema aqui do outcome é muito... E eu uma vez assisti a uma discussão com uma das pessoas que trabalhou com o Michael Porter quando criou o Value-Based Healthcare no ISHOM, e que o Michael Porter disse: andam todos a tentar medir aquilo que eu não criei em métrica nenhuma, né? Porque o Value-Based Healthcare não tem unidade de medida. E esta é uma traição para quem quer trabalhar em outcomes, né? Que nem todos... O conceito de outcome às vezes é difícil de tornar tangível. Agora, estamos de acordo que quanto mais eu conseguir definir objetivos, processo de output, de outcome, mais eu consigo acompanhar se estou-me a desviar do padrão ou não. E depois é um último comentário que aplico um tableau de bordo com indicadores de resultados e tenho conseguido mudar as práticas e outcomes, focados na prevenção e qualidade de vida. Este aspecto dos indicadores, eu hoje não quis fugir por aí, mas cada vez mais os dados são um fator importante para a melhoria e nós trabalhamos muito pouco os dados. Há muitos dados em saúde e não há competências suficientemente robustas hoje em dia. Por exemplo, eu não conheço nenhum hospital, dos com que eu trabalhei, estou a falar dos com que eu trabalhei, que tenha competências internalizadas de desenvolver modelos preditivos. Não conheço. Né? E isto está nas universidades, está à mão de semear. Qualquer universidade de engenharias tem várias engenharias que podem ser úteis aos hospitais para desenvolver modelos preditivos de muita coisa. E por isso eu acho que quem consegue caminhar nesta perspectiva dos indicadores, o Deming dizia que tudo o que se mede melhora-se, né? E eu acho que esse é um aspecto importante. Por isso, a mim não me estranha nada que alguém que tem um tableau de bordo com indicadores vá permitindo que as equipas mudem. Agora, o problema é, muitas vezes as equipas têm dificuldade
em definir indicadores. A definição de indicadores é uma coisa que não é intuitiva para todos e por isso acho que é uma boa prática termos indicadores e termos um tableau de bordo. Eu, da minha parte, são 7 horas. Se não há mais comentários, agradeço bastante o convite. Eu confesso que ter uma audiência tão grande e não poder interagir convosco de uma forma mais pessoal é um desafio para quem está deste lado. Tentei ao máximo ir-vos envolvendo para não ser enfadonho, mas agradeço bastante os comentários e as perguntas e espero que tenha sido interessante e como eu referi, a enfermeira Filomena também já confirmou, da minha parte pode ser disponibilizado sem qualquer problema. E obrigado pela vossa paciência neste fim de tarde.